nosso último encontro. Deixar aqui um recadinho já para vocês sobre o código, porque eu sei que vocês vão já perguntar. Aí eu já deixo logo a mensagem aqui, tá? Mas não se preocupem que eu colocarei o código para vocês no horário, tá? Porque eu prefiro colocar no horário, porque como a gente só tem um tempo de 30 minutos para a ativação dele, se eu colocar antes, aí quem chega um pouco depois não tem até as 9 horas para inserir, tá bom? No mais, eu espero que vocês estejam bem. Já pega logo uma água, corre, cuida, vai no banheiro, se tiver que ir ao banheiro, porque hoje nós teremos aula até às 22 horas, sem horário de intervalo, né? Vai ser um negócio bem puxado para a gente conseguir terminar com toda, olhando o conteúdo que está previsto e com tudo que está sendo esperado, né? Boa noite, Hélio, Gerlane, Eliana. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Andressa. Seja muito bem-vinda. Então, eu vou só fazer um teste aqui de compartilhamento da tela. Aí eu queria só que alguém pudesse responder se está aparecendo direitinho, por favor, tá bom? Para quando eu iniciar, eu já ter certeza de que está todo mundo vendo e ninguém está perdendo conteúdo. Vocês conseguem ver a minha tela de orientações iniciais? Tá chegando direitinho para vocês? Perfeito, Edinaldo, Hélio. Daniela, muito obrigado, viu? Vou parar aqui o compartilhamento, aí no horário certinho eu compartilho, inicio com algumas informações importantes para todos vocês e depois a professora Fabiana entra com o conteúdo, tá? Obrigado pela atenção de todos. Daqui a 9 minutinhos nós iniciamos, tá, turma? Fiquem à vontade, mas não saiam da sala, por favor. Pega uma água, vai ao banheiro, já a gente começa. Show, Marcos, que bom, cara. Muito obrigado pelo retorno, tá? Essa é a minha preocupação, que vocês consigam ver tudo direitinho, ouvir tudo direitinho, para que a gente saiba que está chegando as informações todas corretas para vocês. Obrigado, viu, amigo, pelo retorno. Seja muito bem-vindo. Acho que tem mais gente chegando que eu ainda não tinha falado. Marlene, Israel, Ellen, Tiane, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Fabrini, boa noite. Rayane, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Ingrid, bem-vinda. João, seja muito bem-vindo. Maciel, Luiz, Karina, Evelyn, Leonardo, Rosicléia, Daniel, Brenda, Débora, Ingrid. Poxa, que felicidade encontrá-los aqui mais uma vez. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo, amigo. Daqui a 7 minutinhos daremos início à nossa aula, tá? Boa noite, Dayana. Seja muito bem-vinda. Espero que todos vocês estejam bem. Boa noite, Marlene. Seja muito bem-vinda. Felicidade imensa em reencontrá-los novamente na nossa quarta aula e última dessa disciplina, encerrando mais uma disciplina. Eu vou só desligar aqui a câmera um minutinho para organizar aqui uma coisa, mas eu tô por aqui, tá? Qualquer coisa que precisarem, vão falando aí no chat, tá bom? Boa noite, Sâmia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Alcione. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Olá, Aurélio. Boa noite, amigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Espero que todos vocês estejam muito bem. Boa noite, Fátima. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro.
Olá, Sena, Anderson, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É, eu vou colocar aqui já no chat a senha, tá, de entrada, tá faltando um minutinho, e vou deixar fixado no, nas mensagens aqui do chat, tá? E vou passar os avisos iniciais, aí, por gentileza, quando alguém perguntar, alguém chegar depois perguntar pela senha de início, aí vocês, por gentileza, avisem, enquanto eu tô falando lá, né? Avisem que tá aqui no, fixado no chat, tá bom? Aqui é para iniciar a gravação. Agora sim, turma, oficialmente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto e último encontro da disciplina de Gestão Orçamentária e Empresarial. Eu desejo que todos vocês estejam muito bem. Muito obrigado por comparecer hoje ao nosso último encontro. Que tenham comparecido aos demais também, tá? Quem não pôde comparecer, verifica as aulas anteriores que estão gravadas. Eu quero só pedir a gentileza de desligar o microfone, tá? Que é o que a gente pede. E deixa o microfone, por gentileza, 20 desligados. milhões. O que está fazendo? 20 milhões. Eu quero todas. Então vamos lá, vou começar aqui passando para vocês uns slides, que é só com algumas orientações rápidas, e depois eu passo a palavra para a nossa professora, tá? Boa noite, Arlandina. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Turma, como eu falei para vocês, hoje é nosso quarto e último encontro. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que tenham tirado o máximo de proveito dessa nossa disciplina, que é muito enriquecedora. E já de início, o nosso combinado de sempre, né? Deixando aqui para a gente não esquecer, microfones e câmeras desligados, tá? Aí no momento em que a professora abrir para as perguntas, bota a mãozinha que tem aí no Teams e eu vou liberando aos poucos para que cada um possa participar, tá bom? É uma forma de que não atrapalhe nem a nós, professores, e nem aos colegas a escutarem, tá bom? A gente pede também a vocês, apesar de estarmos finalizando uma disciplina, mas a gente sempre pede a vocês que verifiquem lá o Léo App de vocês para saber se ele está sempre atualizado, se o navegador, quando você está usando ele de forma atualizada, porque ele fica cada vez mais otimizado com as funções que tem lá, tá bom? Então a gente pede que vocês sempre façam isso. Quem usa aplicativo, verifica sempre. Ah, professor, é porque eu não estou conseguindo fazer o registro, é porque eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. Primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhadinha, ver se o app está atualizado, tá bom? Segundo é comparecer aos encontros. A gente fica muito feliz, porque a gente sempre teve um número muito grande de alunos participantes nos nossos encontros, e isso é muito bom. E aí eu queria pedir a vocês também que eh, sempre comparecessem aos encontros, é uma forma da gente estar junto, é uma forma da gente poder ir tirando as dúvidas de acordo com o que for aparecendo. E vocês, no terceiro ponto que a gente sempre pede também, é que vocês sempre leiam a trilha de aprendizagem e o livro da disciplina antes de vir para a nossa aula, porque é uma forma também já de você trazer as informações, você já vem munido de informações e a gente vai fazendo essa troca cada vez mais rica, tá? Se todo aluno, quando tiver dado uma lida no material e tudo, já vai vir com algumas dúvidas, com algumas perguntas, e aí a conversa acaba ficando bem mais interessante, tá bom? Outra coisa que eu peço a todos vocês é que estejam cientes das datas e os encontros das disciplinas, tá bom? Tem disciplina que as atividades já encerraram, tem disciplinas que já está com a atividade iniciando. Olhem o cronograma da disciplina de vocês, turma. Vocês precisam estar acompanhando isso. Não fiquem somente esperando os nossos avisos. Vocês precisam estar sempre olhando para que vocês também comecem a se planejar com isso, tá bom? Organizar para cumprir as provas e os agendamentos dentro do tempo previsto, ok? Turma, estão falando que não está saindo áudio. Tá faltando áudio para vocês aí ou tá tudo certinho? Tudo certo, prof. Opa, obrigado, professora. É porque tem um aluno que estava falando, eu achei que tivesse generalizado. Às Então, vezes é bom turma, ele ter
tentar sair, entrar de novo. Às vezes é algum probleminha, né, na Exato, na conexão. conexão, exatamente, professora. Então, turma, cumpram esses prazos das atividades, tá bom? Então, é interessante que fique muito, muito claro para vocês que esse acompanhamento também depende de vocês, essa organização é de vocês também, tá? Lembrando de novo para o desafio profissional, turma, ele vai estar aberto até o final da nossa sexta semana de aula, mas não deixem para fazer só no final, porque ele tem um passo a passo, até um tanto assim extenso para que vocês possam cumprir. Então é interessante que vocês já vão dando uma olhada, olhem lá como é que tá. É um desafio muito interessante, por quê? Porque é para vocês terem tomada de decisão, que é exatamente do que a gente estuda aqui, a parte teórica com a realidade. E a nossa ideia, nosso intuito é estar preparando vocês cada vez mais para o mercado de trabalho com situações reais, com casos reais, e isso não seja uma dificuldade para os alunos da Uniacel, tá bom? Um outro aviso, turma, rapidinho, é das atividades de extensão. Vocês precisam cursar as disciplinas lá que tem da atividade de extensão. Tem vários projetos lá, é preciso que vocês abram, verifiquem aquele projeto que melhor se adapta à necessidade de vocês, a forma como vocês lidam melhor, para que vocês possam fazer. Lembrando que ela é uma atividade obrigatória. Uma vez que o aluno não cumpre a atividade de extensão, ou as Prof, agora mutou. Agora mutou o microfone. Prof, o microfone está mutado. Seu microfone está mutado, prof. ainda tá, professora? Agora deu. Pronto, é porque desligou aqui, então. Então, turma, atividades de extensão e atividades complementares são atividades obrigatórias, tá? Uma vez que o aluno não cursa, ele não cursa a grade completa. Ele não cursando a grade completa, ele não pode colar grau, tá certo? Então, observa essas atividades de extensão e as atividades complementares na grade curricular de vocês. E a atividade de extensão, ela está aí no AVA de vocês. Escolha o melhor projeto para que vocês possam desenvolvê-los, tá? O outro ponto, turma, é que eu fale com o mediador. E aí, geralmente, é o que eu peço a vocês. Vamos deixar aqui para colocar no chat somente as dúvidas referentes à matéria que está sendo dada pela professora. Porque aí vocês começam a perguntar algumas coisas que são fora a matéria, aí até a própria professora ela vai pensar que é alguma coisa relacionada, aí a gente acaba perdendo a linha de raciocínio. E eu respondendo a vocês, vocês vão ficar prestando atenção ao que eu estou respondendo e acaba perdendo informações importantíssimas da aula, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês estejam tendo em relação ao que eu estou passando aqui, anota no caderninho. Terminou a nossa aula, vai lá no Fale com o Mediador, abre um novo atendimento e manda para mim que eu terei o maior prazer de respondê-los. Tá bom? No outro ponto, turma, é para falar para vocês que ainda está aberta as inscrições do Santander Explorer 2026, tá? Tem um edital e tem um link desse edital. Eu já coloquei no mensageria, coloquei aqui no canal e vou colocar novamente aqui no chat o link da inscrição e o link de edital para que vocês possam ver e vocês possam desenvolver essa atividade. Aí o aluno pergunta, professor, e o que é que eu ganho fazendo isso? Você ganha um certificado internacional, tá? Porque essa atividade ela contempla todo mundo. Tem a questão do network global, que você vai ter uma grande quantidade de pessoas no qual vocês vão poder trabalhar. Vocês vão desenvolver uma ideia que é de vocês ou de uma equipe, vão desenvolver novas competências, e isso vai ser um diferencial no currículo de vocês, tá bom? Fora a mentoria de especialistas em relação aos casos que vocês vão estar desenvolvendo. Agora, por penúltimo, turma, é o simulado. A próxima semana vai começar o simulado Avance. É interessante que vocês comecem a já se programar. Eu já coloquei também no Mensageria e coloquei no canal da gente os cursos que estão participando do simulado. E aí é interessante porque uma vez que o aluno participa do simulado, ele pode conquistar até um ponto extra nas atividades de módulo padrão, 20 horas de atividade complementar, que são aquelas que eu falei que são obrigatórias, é um certificado de destaque em competências de acordo com o desempenho de vocês,
O período de realização vai ser do dia 12 até o dia 16, até as 23 horas e 59 minutos. Então, se programem, tá? Se programem para que vocês possam estar cumprindo isso. O tempo de prova é de 4 horas e 30 minutos. Isso vai estar disponível no AVA de vocês, certo? Não é presencial, ela é feita de forma online, ok? E aí eu vou deixar o link para vocês de novo com os cursos que são participantes. E eram essas informações que eu queria passar para vocês. No mais, eu desejo que vocês estejam bem, que estejamos muito bem e felizes, porque estamos encerrando mais uma disciplina de vocês, tá bom? Professora, a palavra está com a senhora. Qualquer coisa, estou por aqui, viu? Certo, obrigada, prof. José. Vou compartilhar aqui a tela. Eu compartilho a tela, ela me expulsa do chat. Daí eu tenho que voltar para ver o chat. Ó, daí ela me expulsa de novo, mas deixa eu ficar fora. Bom, então, pessoal, hoje, né, nós vamos. Boa noite a todos, primeiramente, né? Vamos para a nossa última aula, né, pessoal, de gestão, então, orçamentária, né, e empresarial. Vou passar aqui, vocês já me conhecem. Quero saber como é que vocês estão, pessoal, para a nossa última aula. Se vocês estão empolgados, se vocês estão curiosos, ansiosos, um pouco cansado, né, pessoal? Ou um pouco perdido. Perdido, pessoal, só cuidem os microfones, tá? Perdido, ninguém pode estar na última aula, não é mais permitido, tá, pessoal? Lá na primeira até podia, mas agora não pode mais. Então, pessoal, hoje a nossa aula ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Nós vamos fazer tipo uma gincana, tipo um quiz, né? Onde vocês vão participar, né, diretamente. Então, pessoal, vai ter algumas regras, tá? Cada, pessoal, resposta correta vale 10 pontos, tá? Cada erro, 5 pontos. Então, vocês que vão anotar, vocês que são os responsáveis pelos os acertos e erros de vocês, tá, pessoal? Então, eu e o professor José, não temos como controlar, então vocês vão controlar isso. Vou deixar aí o tempo de 1 minuto e meio a 2, tá, pessoal, para responder as questões. Eu vou cuidar aqui, eu vou ler a questão, daí nesse tempo vocês vão respondendo, vou deixar um tempinho ela em tela também. Às vezes o pessoal gosta, né, de ler, né, não somente de ouvir, né, pessoal? E no final, então, a gente vai descobrir como é que vocês estão, né, aptos ou não para a gestão orçamentária empresarial. Certo? Então, vamos iniciar, pessoal. Vai ser assim, eu vou ler a pergunta e as respostas e vocês vão colocando aqui no chat, pessoal, para nós ir acompanhando as alternativas, tá? O que vocês acham? Então, eu acho que é a D, coloca ali a D. Vão interagindo desta forma, né? Que nós vamos olhando aqui, tá? Então, o orçamento empresarial, ele pode ser definido como um relatório contábil obrigatório apenas para fins fiscais, um plano financeiro que projeta recursos e resultados futuros da organização, um controle exclusivo do setor financeiro, um documento utilizado apenas para o encerramento do exercício. Com vocês, pessoal. Vão postando, vou cronometrar aqui até 2 minutinhos para que todos possam responder, que consigam ler também novamente ali. Aí, pessoal, assim que passar o tempinho ali, eu vou dar a resposta para vocês e vou dar o feedback dela, tá? E se ficar dúvida, pessoal, perguntem, levante a mãozinha que o prof. ali, José, ele libera para as perguntas. Gente, aqui tá muito frio, vocês vão ver que eu estou mexendo as minhas mãos o tempo todo, porque minhas mãos estão congeladas.
Eu tenho costume de falar com as mãos, então não posso nem ficar com elas para baixo, né? Mais uns segundinhos, pessoal, para... Vamos lá, todo mundo participando. As turmas anteriores participaram bastante. E vamos lá, eu estou comparando. Não estão me vendo? Rosicléia não consegue me ver. Vocês me A- veem? Aqui tá certinho, professora. Consigo Então, vê-la, às vezes, assim. é algum Sim. problema no teu Teams. Pode ser que tu tenha que sair e entrar novamente. Acontece. O Teams, às vezes, ele nos buga aí. Bom, pessoal, então, o orçamento ele pode ser definido como, né? Acho que foi unânime, né, pessoal, aí. Então, o orçamento empresarial, ele representa, né, um plano financeiro futuro, permitindo que Tá mudo, professora. pessoal, não mutem, por favor, o microfone, porque senão eu falo e vocês não vão me escutar. Então, pessoal, vou repetir. Qualquer coisa, gritem. O orçamento empresarial, né, pessoal, ele representa, então, um plano financeiro futuro, né? E ele permite prever aí recursos, organizar ações. Ficou mudo de novo, professora. Eu vou ver como é que eu faço aqui na sala, porque acho que alguém tá mutando. Alguém está mutando, aham. Já tinha acontecido na aula passada também. Vê se tu consegue bloquear ali, prof. É porque eu não fico olhando, pessoal, para a tela ali, né? Então acaba não vendo. Bora lá, então. Uma das principais funções do orçamento dentro da administração é eliminar riscos empresariais, substituir o planejamento estratégico, avaliar planos e controlar recursos organizacionais. Agora eu estou cuidando, vocês veem que eu estou lá e cá. Registrar somente despesas operacionais. E aí? Vamos lá. Você me pergunta como? Bora lá, mais uns segundinhos. Todo mundo participar. Acho que está sendo unânime, né, pessoal? Bora. Então, né, pessoal, uma das principais funções do orçamento dentro da administração, né, é que ele atua como um instrumento de planejamento, né, e também de controle, permitindo, né, ali acompanhar resultados por, por área, né, pessoal, e também comparar o realizado com o planejado. Dessa questão, é que não aparece o nome, aparece para Mias. Não saiu o seu áudio explicando a primeira resposta. Da primeira questão, se puder colocar aqui no chat se é da questão número 1, porque agora a gente está na 2. Isso, da 1? A 1, ela era
deixa eu voltar aqui na questão, orçamento empresarial, era a alternativa B, um plano financeiro que projeta recursos e resultados futuros da organização. Tá? A 2, então, né, pessoal, que é que o orçamento, então, ele atua, né, pessoal, como ali eu falei, um instrumento de planejamento, de controle, né? E ele permite, então, acompanhar esses resultados, né, por área. Então, realmente é a letra ali C. Vamos seguir. O orçamento que não permite alterações, mesmo diante de mudanças no volume de vendas, ele é denominado de orçamento flexível, orçamento contínuo, orçamento base zero ou orçamento estático, pessoal. E aí? Vamos lá. Mais uns segundinhos para que todos possam responder. Tá? Então, né, pessoal, o orçamento que não permite alterações, mesmo diante de mudanças no volume de vendas, ele é denominado de, acho que foi unânime, né, pessoal? Orçamento estático, né, pessoal? Ele mantém valores fixos independentemente das variações ocorridas no período, né? Sendo menos adaptável às mudanças do ambiente, né, organizacional. Muito bem. E agora, o orçamento flexível, ele diferencia-se do orçamento estático por quê? Não considera o orçamento de vendas, ajusta valores conforme alterações no nível de atividade, é utilizado apenas para investimento, não trabalha com custos variáveis. Vamos lá, dá uns segundinhos. Quem quiser reler. Muito bem, muito bem. Vamos lá, povo. Então, o orçamento flexível diferencia-se do estático por quê, né, pessoal? O flexível, né, pessoal, como nós vimos, ele acompanha as mudanças operacionais, principalmente, né, aquelas variações nas vendas, ele ajusta os custos, ajusta as despesas variáveis. Então, essa é a diferença, né, pessoal? Ajusta os valores ali, realmente, alternativa B. Também acredito que foi unânime. Vamos seguir. O orçamento base zero, pessoal, caracteriza-se por utilizar sempre os dados históricos, repetir automaticamente o orçamento anterior, justificar todas as despesas como se tivesse iniciando suas operações, ser aplicada apenas em empresas industriais. Nosso povo tá rápido, eu não termino nem de ler, coisa boa. Tá Tudo bem, demais, professora, tá tá? demais. Eu não termino de ler, já estão ali. Tudo bom. Acho que as minhas turmas estão competindo entre si.
Porque ontem eu dei essa disciplina, né? Eu fiz esse quiz. Agora, no primeiro turno, eu também fiz, que eu estou só com essa disciplina, né? Então, eu já sei decore e salteado, né? É. E eles foram... Os de hoje foram um pouquinho... Né? Os de ontem foram bem. Os de hoje foram um pouquinho melhor. E agora, o pessoal aqui está indo melhor ainda. Assim, ó, não Vai teve... sim, vai sim. Vão gabaritar aí. Tudo bem. Eles estão... Parece que estão se conversando. Então, pessoal, orçamento base zero, realmente, ele se caracteriza-se, né, por registrar, né, ali cada gasto, ele precisa ser justificado, né, pessoal? Porque desta forma ele vai evitar desperdícios, incentivando sempre aquela análise crítica dos recursos. Então, realmente é a alternativa C. E vamos lá. O planejamento estratégico possui como principal característica foco nas atividades diárias, horizonte de curto prazo, definição da direção de longo prazo da organização e controle operacional imediato. Vamos lá. Mais uns segundinhos para que todos respondam. Também acredito que foi unânime, né, pessoal? Realmente, né, o planejamento estratégico, ele estabelece, né, pessoal, a missão, a visão, objetivos, né, de longo prazo, e ele serve como base para os demais, né, níveis de planejamento. E ele é, né, definido pela alta direção. Então, mais uma vez, aí um acerto para vocês. O planejamento tático, pessoal, tem como finalidade principal executar tarefas operacionais de área, traduzir as estratégias em ações específicas por área, substituir o planejamento operacional, controlar exclusivamente indicadores financeiros. Bora lá! Mais uns segundinhos para todos responderem. Vamos lá. Vamos lá. Então, planejamento tático tem como finalidade principal, ele conecta, né, pessoal, a estratégia e a execução. Então, ele detalha, né, como cada departamento contribuirá para atingir os objetivos organizacionais. O tático a gente chama que ele é de médio prazo, né?
aqueles por gestores, por coordenadores. Então, realmente, aí é a alternativa B, traduzir as estratégias, né, lado estratégico, né, para as áreas. Muito bem. O planejamento operacional está relacionado principalmente à visão futura da empresa, à análise do ambiente externo, à execução das atividades do dia a dia, à definição da missão organizacional. E aí, com vocês? Agora estamos falando do operacional. Temos muitas questõezinhas ainda para hoje. Quero ver quem vai gabaritar e fazer 300 pontos. O pessoal tá fiadíssimo. Mais uns segundinhos. Vamos lá. Segundinhos para que todos respondam. Então, pessoal, o planejamento operacional está relacionado principalmente, né? O operacional é aquele, né, que descreve as rotinas, descreve as tarefas, os procedimentos, né, necessários para executar o que foi definido nos níveis anteriores, né, pessoal? São as execuções das atividades diárias, né, do nosso dia a dia. Então, realmente aí é o nosso chão, como a gente diz, né, pessoal? A alternativa C. Agora vamos para o orçamento de vendas. Orçamento de vendas é considerado importante porque é independente das demais peças orçamentárias, serve de base para os outros orçamentos da empresa, controla apenas despesas administrativas e define exclusivamente os impostos. Com vocês. Bora lá. Deixa eu tentar fechar o meu vidro aqui para ver se alivia um pouco esse frio. Melhor agora. Mais uns segundinhos. Vamos lá. Então, né, pessoal, o orçamento de vendas, por que que ele é importante, né? Normalmente é ele que inicia o processo orçamentário, né? Ele está lá no topo, como a gente viu. Então, é ele que influencia a produção, os custos, as despesas e as necessidades de recursos. Então, realmente, não é letra B, vocês estão corretos. O controle orçamentário ele tem como objetivo principal eliminar o planejamento, garantir que os recursos, garantir que os resultados realizados estejam alinhados aos objetivos planejados, registrar apenas entradas de caixa e substituir relatórios gerenciais. E aí? Vamos lá.
Mais uns segundinhos para que todos participem. Bora! Então, né, pessoal, o controle, ele verifica, né, se o desempenho real está de acordo com o planejado, permitindo que correções e também melhorias contínuas. Então, acredito que todos aí acertaram letra B, né? O orçamento contínuo, pessoal, ele caracteriza-se por ser elaborado apenas uma vez ao ano, permanecer fixo durante todo o período, ser revisado periodicamente, acrescentando novos períodos ao final do ciclo, ser aplicado somente ao fluxo de caixa. Com vocês. Vamos lá. Mais uns segundinhos. Então, né, pessoal, o orçamento contínuo, né, ele mantém sempre atualizado, né, adicionando novos períodos, né, conforme o tempo ele vai avançando. E assim ele permite, então, uma maior adaptação, né, ao ambiente aí empresarial. Então, realmente é assim, né? O orçamento por atividades, pessoal, tem como foco principal registrar apenas despesas administrativas, identificar como os recursos são consumidos pelas atividades da empresa, controlar somente custos fixos, substituir o orçamento de vendas. Bora, bora. Mais uns segundinhos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, o orçamento por atividade, né? Esse modelo, ele tem, na realidade, né, uma análise como que cada atividade, ela utiliza recursos e como que contribui para a geração de valor. E o que isso permite? Permite, né, melhorar ali o controle de custos e de desempenho da organização. Então, realmente, é a letra B. Aí nós temos aqui, né, pessoal, a metodologia de budgeting, que compreende ali, que propõe na realidade, né, que na realidade, na tradução, é além do orçamento, que propõe maior rigidez no orçamento orçamentário, eliminação do planejamento empresarial, um modelo mais descentralizado e adaptável de gestão,
controle exclusivo do setor contábil. Então, o que, que diz a metodologia além do orçamento? Vamos lá. Vamos, vamos. Mais uns segundinhos, para que todos consigam responder. Vamos lá. Então, né, pessoal, essa metodologia, né, ela busca superar limitações, né, dos orçamentos tradicionais, né, que a gente vem falando anteriormente, promovendo o quê? Autonomia, adaptação e decisões mais dinâmicas. Então, realmente, né, é a alternativa C, ela é um modelo mais descentralizado. E seguimos. Entre as peças orçamentárias, aquela que projeta receitas futuras da empresa é o orçamento administrativo, orçamento de venda, orçamento tributário ou orçamento de investimentos. Vamos lá. Vamos participar. Bora. Mais uns segundinhos. Então, entre as peças orçamentárias, aquela que projeta receitas futuras da empresa é a de vendas, né, pessoal? Orçamento de vendas. Então, ele é o ponto, né, pessoal, inicial do planejamento financeiro. Vocês lembram que ele estava, né, no slide lá no topo, na figura, né? Porque ele define o nível, né, esperado de receita e ele influencia os demais orçamentos. Então, realmente é a B. Seguimos. O orçamento de produção, ele tem como objetivo principal definir salários administrativos, determinar a quantidade a ser produzida conforme as vendas previstas, calcular impostos sobre lucro, planejar investimentos financeiros. Bora lá. Bora, bora, bora. Mais um segundinho, pessoal, para que todos respondam.
Lá. Então, o orçamento de produção tem como objetivo principal a produção, na realidade, né, pessoal, ela é planejada, né, com base na demanda prevista, né? Ela considera estoques iniciais, quando necessário, os finais. Então, é determinar ali a quantidade, né, a ser produzida. Realmente, alternativa B. Muito bem. Seguimos. O orçamento de matéria-prima está relacionado apenas aos custos administrativos, aos insumos utilizados diretamente na fabricação do produto, exclusivamente ao marketing, somente aos investimentos em máquinas. E aí? Mais uns segundinhos. Vamos participar. Mais uma vez unânime, né, pessoal? O orçamento de matéria-prima está relacionado, né? Na verdade, ele inclui, né, pessoal, todos os materiais ali incorporados aos produtos, como embalagem, componentes, né, necessários para a produção, para a fabricação, né? Então, realmente, a alternativa B. Orçamento de mão de obra direta, pessoal. Ele projeta custos de propaganda, gastos de tributos patrimoniais, remuneração e encargo dos trabalhadores envolvidos diretamente na produção, apenas despesas financeiras. Bora lá. Mais um segundinho. Orçamento de mão, opa, de obra direta. Esse orçamento, né, pessoal, como a gente viu, ele estima salário, né, os encargos sociais dos colaboradores que atuam diretamente na fabricação, na produção, né, pessoal? Então, realmente é a C. O orçamento de despesas administrativas compreende apenas ali os impostos sobre vendas, custos ligados à gestão e funcionamento da empresa, somente gastos produtivos, apenas investimentos em ativos imobilizados. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá.
Mais uns segundinhos. Vamos lá. Então, inclui, né, o orçamento de despesas administrativas, né, pessoal? Despesas como energia, como seguro, material de escritório, serviços terceirizados, né? E os demais custos, então, administrativos. Então, realmente, mais um ponto aí para vocês. Orçamento de caixa tem como finalidade principal controlar exclusivamente lucros contábeis, projetar entradas e saídas de recursos financeiros, determinar o custo de produção, avaliar o desempenho organizacional. Vamos lá. Bora, bora. Mais uns segundinhos. Então, orçamento de caixa tem como finalidade principal. Ele permite o quê, pessoal? Prever a liquidez, evitando assim falta de recursos para pagamentos futuros. Realmente, alternativa B. Seguimos. Entre os motivos para a utilização do planejamento empresarial, destaca-se eliminar totalmente a concorrência, reduzir incertezas e antecipar contingências, substituir o controle organizacional, evitar a análise do ambiente externo. Com vocês. Vamos lá. Mais uns segundinhos. Bora, bora. Mais um segundinho. Então, entre os motivos para a utilização do planejamento empresarial, destaca-se o planejamento, né, pessoal? Ele reduz riscos, melhora a coordenação, permite antecipar cenários, aumentando o quê? Aumentando a capacidade de decisão da organização. Então, realmente é reduzir incertezas e antecipar contingências. Muito bem. Vamos seguir. Não quis passar. Uma das premissas básicas do orçamento empresarial é eliminar a participação dos gestores,
trabalhar apenas com dados passados, projetar cenários futuros com base em informações disponíveis, utilizar somente estimativas financeiras. Com vocês. Vamos lá. Mais uns minutinhos. Vamos lá. A galera tá mandando bem demais, hein, professora? Tá. Então, a 1000. Muito bem. Então, pessoal, uma das premissas, né, do orçamento empresarial é que o orçamento, na realidade, ele possui, né, caráter ali prospectivo, né, como a gente viu, e ele é construindo a partir de projeções futuras, considerando, né, pessoal, ali dados históricos, expectativas do ambiente econômico, né, do macroambiente, como nós vimos. Então, realmente é a alternativa C, né, pessoal? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Entre os fatores econômicos financeiros considerados nas premissas orçamentárias estão layout produtivo e treinamento, inflação, juros e variação cambial, missão e valores organizacionais, estrutura hierárquica da empresa. Bora lá, pessoal. Então, pessoal, entre os fatores financeiros econômicos. Mais uma vez aí, unânime, ó. Tá mudo, pessoal? Não estão me ouvindo? Tá certinho, Infla... professora, tá ok, viu? Inflação, juros e variação cambial, né, pessoal? São as variações econômicas que impactam diretamente o quê? Custo, receita, investimento, e são essenciais na elaboração, né, do nosso orçamento. Muito bem. Seguimos então. As metas orçamentárias estão relacionadas principalmente apenas ao setor financeiro, ao desempenho organizacional esperado, somente ao controle tributário, exclusivamente ao marketing, pessoal. E aí, com vocês agora.
Então, pessoal, as metas, né, elas derivam do orçamento, né, e orientam ali os indicadores como redução de custo, a inadimplência, estoque, endividamento. Então, realmente, né, é o desempenho organizacional esperado. É a alternativa, então, B. Seguimos. Uma condição essencial para a implantação do orçamento empresarial é ausência do controle contábil, estrutura organizacional compatível com os objetivos da empresa, centralização total das decisões operacionais e eliminação das metas organizacionais. E aí, o que vocês acham? Bora lá. Vamos participar. A maioria acho que gabaritou, se não foi praticamente todos. Mais uns segundinhos para que todos participem. Então, uma condição essencial para a implantação do orçamento empresarial é a empresa, né, pessoal, ela precisa possuir, né, organização, ela precisa possuir definição clara, né, da responsabilidade para que o orçamento ele funcione adequadamente. Então, realmente ali é ter uma estrutura, né, organizacional compatível com os objetivos. Muito bem. E o controle orçamentário tem início com qual etapa? Ação corretiva, observação do desempenho, estabelecimento de padrões e comparação de resultados. E aí? Vamos lá. Mais uns segundinhos. Bora. Bora, bora. Então, controle orçamentário tem início com qual etapa, né, pessoal? Primeiro, né, é necessário se definir os padrões ou as metas esperadas. Somente depois disso que vai ser possível comparar os resultados e aí aplicar as correções, né, pessoal? Então, essa aqui é a alternativa, né, C, o estabelecimento de padrões. A partir do momento que nós temos eles, a gente vai conseguir analisar com resultados que a gente obteve. Muito bem. A comparação entre o desempenho real e padrão serve para eliminar o planejamento estratégico, identificar desvios e variações dos resultados, registrar apenas indicadores financeiros, definir a missão organizacional. Bora com vocês. Vamos lá.
Mais uns segundinhos, vamos participar. A turma está de parabéns, hein? Bah, show! Bem participativos. Muito bom. Vamos lá. A comparação entre desempenho real e padrão serve para essa etapa, né, pessoal? Ela permite identificar os erros, né? Ou as diferenças entre o que a gente planejou e o que foi realizado. E vai ser isso, então, a base, né, para as decisões corretivas, para as melhorias. Então, realmente aí, né, pessoal, é a B, é identificar os desvios e as variações nos resultados. Ação corretiva, pessoal, no controle orçamentário, possui a finalidade de encerrar o planejamento, ajustar as atividades para retornar aos padrões definidos, reduzir a participação dos gestores, substituir o orçamento anual. Com vocês. Vamos lá. Vamos lá, mais uns segundinhos. Já estamos indo para a reta final, pessoal. Vamos lá, vamos participar. Vamos ver como é que está o conhecimento de vocês. Então, né? Ação corretiva no controle orçamentário possui a finalidade de, sem ações corretivas, né, pessoal, o controle ele vai perder o quê? Ele vai perder a sua função. Por quê? Porque identificar os desvios sem corrigir não vai gerar melhoria organizacional. Então, realmente, né, é ajustar as atividades para retornar aos padrões definidos. Muito bem. O planejamento é considerado mais qualitativo porque trabalha somente com números financeiros, descreve objetivos, estratégias e direções organizacionais, substitui o orçamento financeiro, apresenta apenas relatórios contábeis. E aí, pessoal? Com vocês. Tenta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais uns segundinhos. Mais um segundinho. Por que que ele é, né, pessoal, mais quali? Porque ele descreve o que será feito, por que será feito, enquanto, né, que o orçamento ele traduz essas decisões em valores numéricos. Muito bem. A principal diferença entre planejamento e orçamento é que
o planejamento ele é quantitativo e o orçamento ele é qualitativo. Ambos possuem exatamente a mesma função. O planejamento define direções e o orçamento quantifica recursos. O orçamento substitui o planejamento estratégico. E aí? Bora lá. A outra já respondeu essa, né, pessoal? Bora, bora. Mais um tempinho. Vamos lá, que estamos no finalzinho. Vamos lá, mais uns segundinhos. Então, o planejamento, como a gente viu, né, pessoal, estabelece objetivos, estratégias e o orçamento transforma essas decisões em números e recursos necessários. Então, realmente, né, ali é a alternativa C. Uma boa prática para evitar falhas na implantação do orçamento é evitar comunicação entre áreas, criar metas indefinidas, estabelecer padrões claros de comunicação eficaz, implantar o orçamento rapidamente e sem análise. E aí, pessoal? Vamos lá. Mais uns minutinhos. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Então, pessoal, uma boa prática, né? Clareza nos objetivos, comunicação, acompanhamento contínuo, né? São fatores aí essenciais para o sucesso, né, do sistema orçamentário. Então, realmente, a alternativa C, pessoal. E aqui a gente chega, então, no final, né, pessoal, do nosso conteúdo, final da nossa revisão, né, pessoal? Quero parabenizá-los, porque acredito que a maioria aí gabaritou, foram super bens, né, pessoal? Super participativos, né? Isso é bem, né, importante. Quero saber qual é o sentimento que vocês levam, né, da nossa última aula. E como nós chegamos, né, pessoal, no final, né, do nosso encontro, eu quero que vocês, né, percebam algo bem importante, né, pessoal? Nós não estudamos aqui apenas números, né? Nós estudamos o quê? Estudamos decisões, nós estudamos planejamento com responsabilidade, nós estudamos gestão com visão no futuro. Então, ao longo, né, pessoal, dessa caminhada, vocês puderam, né, compreender que o orçamento ele não é uma planilha fria, né?
ele é a tradução numérica de sonhos estratégicos. Ele transforma objetivos em metas, metas em recursos e recursos em resultados. Então a gente aprendeu, né, pessoal, que o planejamento ele define a direção, o orçamento ele viabiliza essa direção, o controle, né, ele garante que nós não desviemos do caminho, né, que a gente consiga melhorar e siga na rota, né? Então, se eu pudesse, pessoal, resumir essa disciplina em uma frase, seria mais ou menos assim, ó. Quem planeja, né, com consciência, executa com segurança e cresce com consistência. Certo? Agradeço, pessoal, a atenção de todos. Agradeço aí o professor José, né, pelos nossos encontros e passo a palavra para ele agora, prof. José, para tu conduzir, né, os minutos finais. Se tiver alguma dúvida, pessoal, eu estou aqui à disposição, certo? Professora Fabiana, muito obrigado. Eu acho não, tenho certeza que foi mais que enriquecedor. As aulas, a gente percebe que a mensagem chegou quando a gente faz uma atividade dessa e os alunos já sabem, saem gabaritando. Então, foi muito claro, acho que todos os pontos que a senhora trouxe foi assim de forma muito precisa. E a gente só agradece a senhora, agradeço a participação de todos os alunos também. Eu acho que é isso que faz a disciplina ficar cada vez mais interessante, é a participação de vocês. Porque se a gente só passar as informações e vocês não derem esse feedback para a gente não sabe como é que está chegando por aí. Então, turma, muito obrigado. A gente é só gratidão a todos vocês. Eu tenho certeza, eu posso falar aqui também pela professora Fabiana. A gente é só gratidão pelo companheirismo de Ok. vocês. A gente espera encontrá-los numa próxima disciplina, para que aí a gente fique cada vez mais à vontade. E esse conhecimento ele só tende a se expandir. É, como é a nossa última aula, assim, eu desejo tudo de bom para todos vocês, na vida profissional de cada um de vocês, que esse conhecimento que vocês adquiriram aqui, de fato, vocês consigam levar para a vida de vocês e que seja de forma muito enriquecedora, tá? Os alunos já estão cobrando aqui a senha, só um minutinho que eu já vou colocar aqui, mas A eu que- queria me despedir. Mas alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, tá, turma? Aproveita aqui a professora Fabiana para a gente poder fechar. Tem uma dúvida, professora, aqui, ó. É a questão 12, né? A questão é B de bola, a 12. Travou aqui para mim, não sei se para vocês travou, pessoal. Aqui tá ok, professora. Ela tinha perguntado ali da questão é B. Pronto, a questão 12 é a B, tá? Vou até colocar aqui, então. Obrigada. Ele tá dando umas travadazinhas mesmo agora. Ainda bem que foi no final, né? É, exatamente. No mais, correu tudo, tudo certinho. Deixa eu ver se chega agora lá pra. É, o meu chat também está travando. É, tá travando aqui pra mim também. Turma, eu coloquei o código da senha, tá? Eu vou deixar fixado aqui no chat para vocês. Mais alguém tem mais alguma dúvida para tirar com a gente, para que a gente possa encerrar? O chat está bem complicadinho, Tá. tá travando Ah, demais. ainda bem que foi no final, né? Foi, Se não foi. passar. Ainda Acho que bem, nós professora. cansamos o chat hoje, pessoal. Eu acho que foi isso, viu? É isso aí, Nós Fátima. A Fátima cansamos. disse que foi uma ótima aula e agora é fazer a minha prova. É isso aí, Fátima. E com certeza, pelo que vocês apresentaram aqui, a gente não espera outra nota
a não ser Vai o ser 10 excelente, mesmo, né? vai ser excelente. Com certeza, o que vocês mostraram aqui, turma, foi incrível, viu? Pois, professora, mais alguma consideração? A gente pode encerrar. Só agradecer aí o pessoal, desejar sucesso na jornada deles, né? Quem sabe nos encontramos por aí ainda, né? Te agradecer também, professor José, Que né, isso, pelas professora. interações, participações. Espero também lhe encontrar em outras disciplinas. E é isso, Certamente. pessoal. Sucesso a todos, né? Uma boa jornada aí e nos encontramos. Pois, turma, bom descanso a todos, boa prova para vocês, tá? E até mais, até uma próxima disciplina. Professora, muitíssimo obrigado, gratidão demais pelo Obrigada. conhecimento colocado aqui para todos, tá? Um abraço, turma, tudo de bom para todos Tchau, tchau, vocês e gente. até a próxima.